Se liga só nessa história. Na década de 1950, um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dabrowski resolveu estudar os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e seus modos de lidar com experiências traumáticas que eles passaram durante a guerra. O cenário em questão era a Polônia, então você pode imaginar uns eventos bem traumáticos, pessoas sendo aprisionadas, muita violência, estupro, os prisioneiros sofrendo bastante com tortura, tudo que é de ruim, experiências muito traumáticas, sabe? E durante este estudo, o Dabrowski, ele conseguiu perceber uma coisa, no mínimo, interessante. Os sobreviventes da guerra em questão se tornaram pessoas melhores. E isso se dá ao fato de que ele teve a oportunidade de estudar como que aqueles sobreviventes eram antes da guerra e como que eles ficaram depois da guerra. E conforme as pessoas iam relatando, ele foi entendendo que aquelas pessoas se tornaram pessoas muito mais gratas, pessoas muito mais fiéis e sim, até mais felizes. Ou seja, as pessoas que conseguiram sair vivas da guerra, elas se tornaram pessoas mais gratas, mais felizes e mais maduras. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas tenham ficado felizes pela dor ou que você deva, mas sim que aquelas pessoas transformaram a dor delas em um combustível para que elas se tornassem pessoas melhores. E é muito louco pensar isso porque a gente vive o tempo inteiro tentando fugir da dor, tentando evitar que alguma coisa ruim aconteça, tentando evitar de fato que a gente bata de cara com a dor, mas muitas das vezes é justamente dela que a gente precisa para que a gente possa mudar de vida. Talvez você nunca tenha vivido na guerra, mas você com certeza já tenha presenciado momentos em que pareceram que eram o fim. A perda, a rejeição, o fracasso, uma crise financeira são nesses momentos em que a vida testa a gente. Na psicologia da dor, a gente entende o seguinte, que a dor psicológica ela é como se fosse um pouco parecida com a dor física. Então, quando algo rasga, ele volta muito melhor do que como ele estava antes. Então, se por exemplo, você está sedentário e você começa a ir para a academia, você muito provavelmente vai sentir muitas dores nos dias seguintes. Isso se dá ao fato de que os seus músculos vão se quebrar em minúsculos pedaços e eles vão voltar muito melhores para que você possa enfrentar aquilo de novo, aquele determinado peso, aquele determinado exercício, entende? Logo no início da faculdade de psicologia, eu pude entender uma coisa que ficou muito clara rapidamente, que é o seguinte: quando você nega a dor, você nega o seu próprio crescimento. Toda resistência emocional nasce quando encaramos sentimentos que queremos evitar. Você pode chamar a pior situação da sua vida de fundo do poço ou crise de merda. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora esteja no fundo do poço ou na crise de merda. Você pode estar passando ou já passou pelo pior momento da sua vida. E pode muito bem parecer, sim, que é o fim, mas é só um novo começo. Veja que eu digo um novo começo e não o começo. Houve um momento da minha vida em que eu simplesmente travei. Eu não queria fazer nada, eu não queria jogar, eu não queria assistir, eu não queria ir para a faculdade, eu não falava direito com as pessoas da minha casa, com os meus familiares, eu não falava com os meus amigos direito, eu não conseguia conversar de uma forma tão saudável com a menina que eu gostava na época. Isso fez com que eu entrasse na tal crise de merda, ou fundo do poço. Mas hoje eu vejo como eu me tornei um ser humano muito melhor depois dessas coisas ruins com que eu passei, sabe? Essa situação, essa crise de merda. Mas quando eu entendi que eu precisei passar por aquelas coisas para que eu me tornasse um ser humano melhor, para que eu olhasse para mim e sentisse mais orgulho, tudo ficou muito mais claro. Então veja, a dor é inevitável, mas a escolha é: você vai fugir dela com distrações, vícios, ilusões, ou você vai encarar e se transformar? Existe um vídeo aqui que eu falo que felicidade é resolver problemas. Então, aprenda a suportar a dor que você escolheu, porque cada valor que você escolhe na sua vida vai trazer uma nova dor. E essa é a dor que vai moldar quem você vai ser. Então, talvez você esteja se tornando o ser humano que você sempre sonhou em ser, mas sempre é tempo de aprender e sempre é tempo de que você entenda que o sofrimento nem sempre é de fato um prejuízo. Nem toda perda que você tem é de fato um prejuízo. Às vezes o sofrimento vai trazer para você algo tão compensador, algo você vai entender o porquê precisou passar daquilo para que você se tornasse um ser humano muito mais forte e muito mais autêntico, para quem você se tornasse quem
você é de verdade. A dor não é um erro, a dor é parte do processo. E quanto mais você tenta evitá-lo, mais fraco ou fraca você fica. Mas quanto mais você encara, mais forte você vai ficar. E aí, é nesse ponto que você de fato vai mudar. Quando você passar pela crise de merda, quando você passar pelo fundo do poço, que fica no fundo do fundo do fundo do poço, para que você entenda que tudo que você passou em algum dia da sua vida, em algum momento, vai valer a pena. Entende? Porque é como se você fosse uma lagarta que vai se tornar uma borboleta. Mesmo que pareça clichê eu falar isso, mas é um fato. Pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui alguns meses, daqui alguns anos, daqui um ano, mas em algum momento da sua vida você vai se dar conta de que tudo aquilo que você passou foi importante. Não vou dizer essencial, mas foi importante para que você se tornasse quem você sempre quis ser ou quem você deveria ser.